Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias, deixe o seu like e o seu comentário, e não esqueça de clicar no botão de hipar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha esposa levou tudo no divórcio e não fazia ideia do que realmente tirou de mim. Olá, pessoal do Reddit. Preciso desabafar uma história que mudou minha vida radicalmente. É uma história de perda, redenção e, acima de tudo, de silêncio estratégico. Para contexto, sou Davi, trabalho com ciência da computação, mais especificamente com segurança cibernética e blockchain. Minha esposa, agora ex, é a Helena. Temos um filho, o Miguel, que na época do divórcio tinha 8 anos. Tudo começou há 3 anos. Helena chegou em casa uma noite, com um ar que eu já conhecia. Era o ar das decisões tomadas sem mim. Ela foi direta. Davi, não está mais dando. Quero o divórcio. E quero a casa, os 2 carros, a conta conjunta e a custódia total do Miguel. Eu me sentei, a respiração pesada. E o Miguel? Ele precisa do pai, Helena. Ela não hesitou. Olha, vou ser sincera. Quero a casa, os carros, tudo. Só não quero o filho. A responsabilidade é grande demais para mim sozinha, com a carreira que vou ter que retomar. Aquilo cortou como uma faca. Não era sobre o bem-estar do nosso filho. Era sobre o fardo que ele representava para os novos planos dela. Miguel era para ela um item inconveniente na lista de ativos a serem divididos. Meu advogado, um sujeito experiente chamado Dr. Fábio, quase teve um colapso quando lhe relatei a proposta dela e minha reação inicial. Davi, você não pode ser sério. Ela está sendo absurdamente gananciosa e irracional. Nenhum juiz em sã consciência vai dar custódia total a uma mãe que declara abertamente não querer a responsabilidade primária. Nós vamos lutar, e você vai ganhar a guarda do Miguel e uma divisão justa. Ela pode até ter que pagar pensão para você. Eu olhei para ele, numa calma que parecia vinda de outro planeta. Dr. Fábio, ouça-me com atenção. Eu não quero lutar. Quero que você faça exatamente o que ela está pedindo. Ela fica com a casa, os carros, os móveis, 70% das nossas economias líquidas. Eu fico com a guarda integral do Miguel. Não quero pensão dela. Só quero isso resolvido rápido e em silêncio. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você está abrindo mão de centenas de milhares de reais, de um patrimônio construído por anos, pela sua estabilidade. Estou abrindo mão de coisas, respondi. Não estou abrindo mão do que importa. E há coisas que ela não sabe, que ninguém sabe. Por favor, confie em mim. O processo foi um surreal. Helena e o advogado dela, um jovem ambicioso, ficaram cada vez mais eufóricos com cada concessão minha. Acharam que eu estava em choque, deprimido, ou simplesmente sendo um completo tolo. Meus amigos e família me pressionavam, dizendo que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Meu irmão quase brigou comigo. Só minha irmã Luana, que sempre foi mais perceptiva, me olhou nos olhos e perguntou: "Tem algo que você não está nos contando, não é?" Eu apenas abracei ela e disse: "Cuide do Miguel por alguns dias quando eu pedir, pode ser?" A audiência final foi um espetáculo de tragédia grega, só que a plateia não sabia quem era a verdadeira vítima. Helena assinava cada página com um sorriso de triunfo contido. Até o advogado dela, no final, começou a parecer desconfortável. Era ganância demais. A vitória era fácil demais. Quando o juiz, com uma expressão de profunda desaprovação, deferiu os termos dando a Helena quase tudo materialmente e a guarda do Miguel para mim, diante da clara manifestação de desinteresse dela, ela não conseguiu mais conter o sorriso. Era largo, vitorioso. Foi então que o advogado dela, olhando para a última página, o inventário final simplificado que eu mesmo preparei de boa fé, empalideceu. Ele pegou a caneta para assinar como testemunha e congelou. Seus olhos correram por uma linha específica, uma que listava ativos renunciados e de propriedade intelectual intransferível. Ele sussurrou algo para Helena. O sorriso dela congelou, depois rachou nas bordas. Ela olhou para mim pela primeira vez com um lampejo de dúvida. O advogado dela olhou para o Dr. Fábio, que mantinha uma compostura profissional perfeita, mas cujos olhos brilhavam com uma curiosidade feroz. O juiz bateu o martelo. Está decidido. O Sr. Davi fica com a guarda integral do filho, Miguel.
A senhora Helena fica com os bens listados: residência, veículos e a parcela majoritária das contas bancárias convencionais. Próximo caso. Helena tentou falar, mas o advogado dela, agora em puro desespero, segurou seu braço com força. Eles se retiraram da sala, com ela lançando um último olhar para mim, não mais de triunfo, mas de puro terror incipiente. O que ninguém naquela sala sabia, exceto eu e de forma muito vaga, o Dr. Fábio, que apenas sabia que havia ativos não mencionados, era o verdadeiro cerne da questão. Minha profissão não era apenas ciência da computação, era criptografia e blockchain de alto nível. Por anos, desde antes de conhecer Helena, eu vinha desenvolvendo em silêncio absoluto um projeto paralelo, uma nova arquitetura de contratos inteligentes para transações financeiras descentralizadas. Era complexo e inovador, e o mais importante, estava 99% pronto. Os ativos não eram apenas uma ideia, eles eram reais. O verdadeiro patrimônio, cerca de 92% de nosso patrimônio líquido real, nunca esteve na conta do banco. Ele estava guardado em carteiras criptográficas, cujas chaves privadas existiam apenas na minha cabeça e em um único backup físico, escondido em um local que nem mesmo Sherlock Holmes encontraria. Eram criptomoedas que eu acumulava desde os primórdios. Eram tokens de projetos que consultei anonimamente. Era uma fortuna digital que fazia o valor da nossa casa, carros e contas parecerem troco de pinga. Mas a joia da coroa não era a fortuna existente. Era o projeto Aegis. O Aegis estava prestes a ser lançado. Eu já tinha acordos verbais com 2 fundos de venture capital, contratos que só aguardavam minha final assinatura, que legalmente era apenas minha, pois o Aegis era um desenvolvimento 100% solo, feito em horas não relacionadas ao meu emprego principal, em hardware que eu possuía antes do casamento. Helena levou a TV de 65 polegadas. Ela não fazia ideia de que o código em meu notebook velho, que ela nem quis porque era ultrapassado, valia potencialmente centenas de TVs daquela. Ela levou o carro importado. Não fazia ideia de que um único contrato do Aegis valeria uma frota deles. Ela pensou que me deixou de joelhos, financeiramente quebrado e com uma carga, nosso filho. Na verdade, ela me libertou. Ela tirou de mim os pesos mortos, os bens materiais que me amarravam a uma vida que não existia mais. E ao fazer isso, abriu mão de qualquer direito futuro sobre o que realmente importava: meu filho e minha invenção. Eu saí do fórum com a guarda do meu filho e a alma leve. Miguel era meu inteiramente. E o futuro também. Atualização 1. Olá, pessoal. Muitos pediram atualizações, então aqui vai a primeira parte. Os primeiros meses foram intensos. Saí do fórum, fui buscar o Miguel na casa da minha irmã Luana, que tinha ficado com ele durante a audiência. Ele estava confuso, perguntando onde a mamãe estava e quando ia para casa. Miguel, eu disse, ajoelhando para ficar no nível dele. A partir de hoje você vai morar com o papai. Vamos ter uma nova aventura. Só nós 2. Ele chorou um pouco, mas também estava aliviado. A tensão em casa nos últimos meses não tinha passado despercebida por ele. Aluguei um apartamento modesto, mas aconchegante, perto de uma boa escola. Miguel teve dificuldades de adaptação, mas com terapia, para nos 2, e muita presença, ele começou a florescer. Sem a negatividade constante de Helena, que sempre via a maternidade como um obstáculo, ele ficou mais solto, mais alegre. Descobrimos juntos a paixão por construir modelos de Lego e por noites de cinema com pipoca. Enquanto isso, o trabalho no Aegis se tornou minha prioridade absoluta. Com a mente livre do estresse do divórcio, porque eu escolhi o resultado, finalizei o código em 3 meses. Assinei os contratos com os fundos de VC. O investimento semente foi de um valor que me deixou tonto: $2,5 milhões por 15% da empresa. A DA Shield Tech, o nome era uma homenagem discreta ao meu filho, nasceu oficialmente. Eu não soube muito de Helena nesse período. Sabia, através de amigos em comum, que ela estava vivendo a vida dos sonhos. Reformou a casa, comprou um carro ainda mais caro, viajou, postava nas redes sociais sobre liberdade e recomeço. As postagens, no entanto, começaram a rarear depois do 4º mês. O dinheiro, uma quantia grande, mas finita e sem reposição, começou a minguar.
Os gastos dela eram de ritmo olímpico. O grande evento veio há um mês. O Aegis foi lançado em uma conferência maior de tecnologia. A recepção foi avassaladora. A imprensa especializada chamou de o mais promissor protocolo de segurança da nova geração. O token nativo da rede, o Aegis, foi listado nas principais trocas. E o preço disparou. Em questão de semanas, a avaliação da minha participação na DA, Shield Tech, 85% das ações, atingiu uma cifra que não me sinto confortável em escrever aqui, mas que transforma o investimento semente em algo parecido com o troco do pão. Aí, as coisas ficaram interessantes. Helena, claro, descobriu. Primeiro, deve ter sido através de um amigo. Depois, as manchetes. Finalmente, as postagens triunfantes da imprensa sobre o gênio recluso da criptografia. Sou qualquer coisa menos recluso, mas a imprensa adora um mito, devem ter chegado até ela. Ela me ligou. A voz não era mais a da mulher triunfante. Era estridente, carregada de uma raiva e um pânico palpáveis. Davi, o que é essa história dessa empresa? Dizem que você é dono, que você é milionário. Helena, olá, como vai? Quer saber do Miguel? Ele está ótimo. Obrigado por perguntar. Não venha com joguinhos, você escondeu ativos, você fraudou o divórcio. Vou voltar ao tribunal. Meu advogado já está ciente. Você vai pagar a minha parte. Eu deixei um silêncio pesar na linha. Helena, disse com calma, você recebeu tudo o que pediu. Tudo o que foi declarado e acordado. O Aegis não existia como ativo declarável na época. Era um projeto de pesquisa, não uma empresa. Os fundos investidos foram captados após o divórcio, com base em propriedade intelectual que foi desenvolvida majoritariamente antes do nosso casamento e finalizada após a separação. Meu advogado, o Dr. Fábio, tomou todas as precauções. Todos os papéis estão em ordem. Você assinou, lembra? Com um sorriso bem largo. Ela começou a gritar um misto de insultos, nada que chegasse aos termos que você me pediu para evitar, mas na direção de trapaceiro, mentiroso e acusações. Você planejou tudo. Você me enganou. Não, Helena, interrompi, minha voz ficando firme. Eu apenas não lutei contra a sua ganância. Você quis a casa, os carros, tudo material. Você explicitamente não quis nosso filho. Eu te dei exatamente o que você priorizou. O resto, meu filho, meu trabalho, meu futuro ficou comigo. Você não foi enganada, você foi atendida. Ela desligou na minha cara. 10 minutos depois, o Dr. Fábio me ligou, rindo. O advogado dela acabou de ligar, aos berros. Joguei a cópia do acordo assinado e a renúncia expressa a quaisquer ativos não declarados na cara dele via e-mail. Ele ficou em silêncio e desligou. Davi, acho que você acabou de ganhar na loteria 2 vezes. Miguel está dormindo no quarto ao lado. Daqui a pouco vamos ao parque. Ele quer aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. A verdadeira riqueza, eu aprendi, não está no que se tem, mas no que se protege. Eu protegi meu filho. E, sem querer, protegi meu legado da única pessoa que poderia tê-lo dilapidado. Helena não fazia ideia do que realmente tirou de mim. A âncora. E ela não faz ideia do que ela perdeu. Um futuro compartilhado com um filho incrível e uma parcela de algo verdadeiramente grandioso. Mas acho que ela está começando a entender. Atualização 2. Fechando o ciclo desta história, pessoal. Muita coisa aconteceu neste último semestre. A situação com Helena atingiu seu clímax e aparentemente seu epílogo. Depois da ligação desesperada, ela entrou mesmo com uma ação alegando ocultação de ativos e pedindo a anulação da partilha. Foi uma jogada de desespero e qualquer advogado minimamente competente saberia que era furada. O processo dela foi baseado em pura emoção e arrependimento tardio, não em lei. O Dr. Fábio foi impiedoso e caro, mas cada centavo valeu a pena. Ele apresentou ao juiz o acordo de divórcio assinado por Helena, onde ela declarava estar ciente e satisfeita com a partilha. Depoimentos, inclusive do antigo advogado dela, muito relutante, de que ela foi absolutamente intransigente em suas demandas materiais. Laudos periciais de um especialista em propriedade intelectual, atestando que o núcleo do Aegis era anterior ao casamento e que seu desenvolvimento conclusivo e monetização ocorreram após a separação legal. A cláusula específica que eu mesmo inseri e que fez o advogado dela empalidecer na audiência, renunciando expressamente a quaisquer direitos sobre projetos futuros
ideias, propriedade intelectual e ativos digitais não catalogados. A audiência foi rápida. O mesmo juiz do divórcio olhou para Helena com uma mistura de pena e desdém. Senhora Helena, ele disse, o senhor Davi não apenas concordou com todas as suas demandas exorbitantes, como assumiu a guarda integral de uma criança que a senhora, nas próprias palavras do processo original, não desejava como prioridade. A senhora obteve exatamente o que buscou com tanto afinco. A lei não existe para remediar o remorso ou a falta de visão. Ação julgada improcedente. Caso encerrado. Helena saiu do fórum em lágrimas de raiva. Soube depois por um conhecido que as finanças dela estão em frangalhos. A casa, com a reforma caríssima, tem uma hipoteca pesada. Os carros foram vendidos para cobrir dívidas. A liberdade se transformou em uma solidão pesada e cheia de contas. Enquanto isso, minha vida com Miguel é perfeita. Não no sentido de não ter problemas, temos discussões sobre hora de dormir. Ele não quer comer brócolis, as típicas lutas paternas. Mas é uma vida cheia de significado. Ele aprendeu a andar de bicicleta naquele fim de semana após a primeira atualização. A foto dele, com o joelho ralado e um sorriso de conquista que iluminava o parque, é a tela do meu celular. A DA Shield Tech decolou. Não sou mais o cara que faz tudo. Construí uma equipe incrível. Trabalho em horários civilizados. Raramente levo trabalho para casa. O sucesso financeiro me deu algo precioso. Tempo. Tempo para levar Miguel à escola. Para ajudá-lo com a lição de casa. Para construir fortes de almofada numa tarde de chuva. Minha irmã Luana, que sempre desconfiou, é minha maior apoiadora. Ela brinca que é a CEO das operações de tio-avó, pois cuida do Miguel quando tenho viagens de negócios inevitáveis. Há 2 semanas encontrei Helena. Foi por acaso no shopping. Ela estava visivelmente mais velha, com uma energia cansada. Miguel estava comigo, segurando minha mão. Ele a viu primeiro e ficou quieto, apertando meus dedos. Oi, Miguel. Ela disse com uma voz suave que eu não ouvia há anos. Oi. Ele respondeu se encolhendo atrás de minha perna. Ela olhou para mim. Não havia mais raiva nos olhos dela. Havia um vazio, um reconhecimento profundo e amargo. Ele cresceu, ela comentou. Cresce todo dia, eu respondi. Ela pareceu querer dizer algo. Talvez um pedido de desculpas, uma explicação, um novo ataque. Mas no final apenas balançou a cabeça, deu um sorriso triste e torto para Miguel e foi embora, desaparecendo no fluxo de pessoas. Miguel olhou para cima. Ela está triste, papai? Às vezes as escolhas que a gente faz deixam a gente triste, filho. Eu estou feliz por morar com você, ele disse simplesmente. Eu também, miguxo. Eu também. Levo essa memória comigo. A história, para todos os efeitos, acabou. O vilão da peça não era uma pessoa má, apenas uma pessoa míope, governada por uma ganância de curto prazo que a cegou para o que era realmente valioso. Ela levou tudo o que achava que importava no divórcio. E, ao fazer isso, perdeu tudo o que realmente importava na vida. Eu, por outro lado, perdi apenas um fardo. E ganhei o mundo. Obrigado por ouvirem minha história. Para todos os que estão passando por lutas, lembre-se, às vezes a maior vitória é saber exatamente pelo que vale a pena lutar e pelo que não vale. Protejam suas chaves privadas, tanto no blockchain quanto na vida. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.